Olá, tudo bom? Meu nome é Ramon Durães, é um prazer estar conversando com você nesse momento. E a pauta do dia é DevOps, né? DevOps é um assunto que está na mesa de todo mundo, qualquer empresa, qualquer executivo hoje no mercado tem falado muito sobre DevOps. E o grande desafio de um projeto de DevOps é como implantar a metodologia e como construir os aceleradores para que você consiga fazer então uma real adoção, tá? Não adianta você colocar uma plaquinha na parede e falar que é um projeto DevOps e não existir colaboração, não existir agilidade e não existir principalmente automação, né? Então, esses são pilares importantes. É muito importante num projeto de DevOps a transição da cultura, porque muda muito como o time de desenvolvimento está trabalhando, como o time de operações está trabalhando. Então, isso é um processo também de mudança de cultura, né? De abrir mão de certos paradigmas e reconstruir uma nova visão de gestão moderna de aplicações. Então, o DevOps traz isso, traz agilidade, traz segurança e traz também governança. Você consegue ter um ciclo de gestão integrado para ter estratégia na gestão das suas aplicações. Então, meu nome é Ramon Durães. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você falando sobre esse tema tão importante que é DevOps. Eu venho trabalhando com a parte de plataformas de desenvolvimento da Microsoft há mais de 20 anos. E o nosso dia a dia hoje na 2PC é justamente trabalhar com todas as estratégias de modernização de aplicação. E DevOps é um ponto-chave, tá? Então, estou te convidando para esse bate-papo. Comenta para mim aí. Gostou do bate-papo? Curte também, convida amigos. Lembra de assinar o canal para a gente discutir sempre assuntos relacionados à inovação, startups e principalmente desenvolvimento de software no sangue, com a energia, com o carinho, né, que os projetos merecem. E eu venho trabalhando com estratégia de aplicação há muitos anos, né? Oficialmente, desde 2005, quando a Microsoft lançou a sua plataforma ainda de ALM, já olhando para o ciclo de gestão de aplicação, com o nome de Team Foundation Server. Provavelmente você já ouviu falar do TFS em algum momento, né? E aí esse ciclo evoluiu ao longo dos anos e passou-se a integrar também totalmente com o time de operações, que é o que a gente chama hoje de estratégia e uma metodologia de DevOps, né? E a Microsoft não parou o ciclo de evolução, continuou também evoluindo e transformou o que nós tínhamos de Team Foundation Server na plataforma hoje do VSTS, que é o modelo de DevOps como serviço, né? Então atende todas as práticas de escalabilidade do seu projeto, segurança e principalmente uma coisa que faz muita diferença, que é ter um único ambiente integrado de colaboração para o seu projeto de desenvolvimento de aplicação, né? Isso é muito bacana, porque você traz todos os interlocutores para o mesmo ciclo de gestão, independente da plataforma. Então nós estamos falando de .NET, de Java, de desenvolvimento no Linux, de desenvolvimento no iOS, no Android, PHP, o que você imaginar, plataformas legadas também, como o Delphi, o próprio VB, você consegue trazer para o ciclo de gestão de aplicação. Qual é a ideia então? A ideia é criar práticas comuns, né? Você vai ter níveis de maturidades conforme cada projeto, e aí a depender da tecnologia e da estratégia adotada, você vai ter níveis de maturidade. Sendo que o VSTS te oferece a plataforma base de apoio, tá? A Microsoft incorporou há pouco tempo o protocolo do Git. Então você consegue trabalhar, por exemplo, com o Git no desenvolvimento em Linux, no desenvolvimento em Windows, onde você quer que esteja. E quando você enviar o código, tá, para dentro do VSTS, aí você vai ter uma visão enterprise de DevOps para a gestão do seu código-fonte. Então é o melhor dos dois mundos, né? Associado aos serviços de nuvem, escalabilidade e gerenciado pela Microsoft. Você não precisa se preocupar com backup, com escala, se você vai ter um desenvolvedor ou se você vai ter 1 milhão de desenvolvedores conectados, né? Esse é o ponto-chave. Se o teu projeto é baseado no Brasil, você consegue ter o VSTS também no Brasil, né?
visto que a Microsoft tem um data center do Cloud Azure aqui também disponível no Brasil. Então esse é um ponto também bem interessante, que você precisa desapegar dessa visão de ter tudo instalado ao lado para você enxergar lá a máquina rodando, né? Porque isso só vai te trazer dor de cabeça, de instalação, de configuração, de manutenção. Quando a gente está falando do código-fonte, imagina o quanto de energia é aplicado para construir as suas aplicações, e se você não conseguir, por exemplo, recuperar um serviço local de TFS. Então você tem tudo isso disponível dentro da plataforma do VSTS. E numa visão assim mais 360 graus, para você entender o nível que a gente consegue chegar, então eu entro com a gestão do código-fonte. A gente tem que trabalhar a gerência de configuração, baseado em pesquisa que nós fazemos no mercado. Eu afirmo para você com segurança que 95% ou mais dos projetos que usam algum controle de versão, seja qual for, usam errado, simplesmente misturam código, entregam versões erradas aos clientes, não tem a garantia do código-fonte, não sabe aplicar um hotfix, por exemplo, né? Não sabe fazer um desenvolvimento ágil paralelo. Então tudo isso são dificuldades que você tem que resolver isso. E um caminho para resolver é dentro de um processo de DevOps, porque é uma ação necessária para que você alavanque o seu projeto de software para um próximo nível, né? Então esse é o ponto-chave também de uma estratégia de DevOps que a gente tem que conversar e construir esse ciclo de mudança. Aí entra a gestão de projeto, né? Você pode trabalhar com Scrum, com Kanban e com o conceito de Enterprise, ou seja, criar visões, dashboards, indicadores para que pessoas da sua empresa consigam ter uma melhor visão dos projetos ágeis que são executados. Você não precisa escrever um post-it e colar na parede. Você vai fazer todo o seu planejamento ágil de forma digital, com rastreabilidade, ou seja, cada código entregue vai ter uma rastreabilidade. Você vai saber qual é o vínculo com aquela teste que você criou, com o vínculo com o seu bug, caso aconteça, e você vai acompanhar isso fim a fim até a entrega da versão, né, de forma integrada, transparente. E uma palavra-chave importante é auditável, né? Então você consegue auditar tudo isso sem esforço. Você consegue ter informações de rastreabilidade também sem esforço. Então isso é um ponto-chave dentro de uma estratégia de DevOps. Você vai ganhar tudo isso sem esforço também do seu lado de operação, porque é conectar e usar. À medida que você vai evoluindo o desenvolvimento da sua aplicação, mais informações históricas estão sendo produzidas e você vai ampliar o ciclo de visão do projeto e vai permitir acompanhar isso passo a passo. Então isso é um ponto-chave dentro de um projeto de DevOps. Então a gestão com o Scrum, com o Kanban, tendo visibilidade, criando itens de alto nível, isso é muito importante para a visão Enterprise. Então o executivo ele vai montar no próprio VSTS a visão dele de alto nível. Essa visão ela vai descer para o time de produto, que vai criar as features, né? E baseado nisso vai evoluindo até chegar numa tarefa que é a real visão de implementação. E você vai conduzir então o fluxo de backlog para o teu sprint, né? E evoluir. E à medida que cada entrega de sprint acontecer, nós temos um serviço de compilação, é um serviço de build fundamental. Hoje, também, grande parte dos projetos, alguém copia da sua máquina local a versão e coloca em produção. Isso acontece na maioria das famílias, tá? Eu estou falando em clientes e empresas que faturam milhões e milhões de reais e que posteriormente, com frequência, colocam em produção versões, né, que não tem. Quando dá o problema e tenta recuperar, alguém fez na sua máquina aquela versão não foi produzida pelo ciclo de aplicação. Coisas que isso não existe num processo de DevOps, né? Porque você vai ter um serviço de build que vai obter a versão, rodar todos os processos de compilação automatizados. Um deles pode ser a validação da arquitetura, por exemplo. Você faz um projeto de arquitetura e esse projeto é validado para garantir que ninguém está quebrando. O outro fundamental é o próprio
teste unitário. Então você vai rodar todos os testes unitários do projeto. Isso é ouro, porque você, antes de promover uma versão, você tem que garantir que tem qualidade mínima suficiente. E isso é feito através de automação. Imagina como o Facebook hoje, por exemplo, promove uma atualização. Então, se eles não tivessem uma bateria de automação de testes, impossível garantir a qualidade. Não tem mágica, tá? Desapega. Para ter qualidade, você tem que investir em qualidade desde o início e durante todo o ciclo. O retorno é imediato. O maior investimento do projeto é em estratégia e qualidade. Você tem retorno direto, tá? Na gestão da sua aplicação. Porque os projetos normais vivem no ciclo alucinante de retrabalho. Então, o processo de DevOps começa a quebrar esse paradigma, porque você vai ganhar velocidade, você vai ganhar gestão e você vai ter incremento de qualidade, está tudo integrado, né? Então, é a forma de você informatizar a gestão do seu projeto, isso é muito importante. É engraçado, eu lido com muitos clientes que são empresas que desenvolvem software, né? E eles estão acostumados a informatizar o mercado. É o trabalho deles, né? Desenvolver soluções, componentes para informatizar o mercado. Ou seja, eles vendem RP. E aí, às vezes, eles demoram até para entender que eles precisam de um RP para gerenciar os projetos de software. Então, o processo de DevOps é o seu RP do seu projeto de software, né? Então, processos vão ser discutidos, caminhos, automação, ou seja, rotinas que estavam manuais vão ser automatizadas. Quanto isso traz de economia? É incalculável, né? Economia para o tempo, né, das pessoas, redução de risco. E outra, no mercado que a gente está vivendo hoje, a maior economia que você vai trazer para o seu negócio é velocidade. Você vai aumentar a velocidade das suas publicações, liberações de versões com segurança, né? Então isso é um processo de DevOps também. E tudo isso está incorporado dentro da plataforma do VSTS, isso é um ponto-chave, né? Então, falando do processo de build, ele vai incorporar toda a visão do código, construir a sua versão. Se o processo de build não aprovar, não vai para frente a sua versão. Você conserta o seu sprint antes de liberar, né? Isso reduz muito, é muito dinheiro. Se você for calcular, só esse estágio de liberar a versão no processo de build é muita economia. É você evitar de colocar um bug em produção. Quanto custa isso, né, no projeto? Evitar o ciclo recorrente que você tem hoje no projeto de software. Então, por isso que DevOps está na visão do executivo e está na visão de todos os profissionais, tanto de desenvolvimento quanto os profissionais de IT, né? São os dois trabalhando juntos, num único elo de colaboração. Isso é fundamental. A gente tem que acabar com aquela barreira de dev de um lado, profissional de infraestrutura do outro. Não existe mais isso. Essa dinâmica ela não funciona no mercado moderno. Não funciona com a transformação digital. Isso era uma visão do passado, do tempo ainda lá do CPD, né? Então isso não existe mais no cenário atual, tá? Hoje as equipes têm que trabalhar juntas, colaborando. E o processo de DevOps traz essa automação. Então, avançando no fluxo, aí eu tenho um processo de release, que é uma coisa linda de se ver. Porque você consegue, de forma automatizada, promover as suas versões entre os ambientes, desenvolvimento, qualidade, homologação e até no ambiente de produção. Tudo que você faz hoje manualmente, isso é modernizado, mapeado e construído dentro da plataforma do VSTS, no cloud e publicado na sua infraestrutura local, publicado no serviço de nuvem do Azure ou em outros serviços de nuvem também. Não tem esse apego, né? É multiplataforma, multi-cloud, você publica onde você quiser, tá? Esse é o ponto-chave também dessa visão de DevOps colaborativa, né? Então você consegue atender toda a demanda de mercado. Isso é fundamental para mostrar que não existe na própria estratégia nenhum paradigma, nenhuma resistência, né? E aí o que acontece? Qual o ganho que você tem com isso? Imagina o quanto é complexo você publicar uma versão hoje, né? Como é que você garante que a versão que você está publicando é a versão que saiu da área de desenvolvimento? Não fala para mim que está na pastinha, não fala para mim que está no e-mail, né?
que lá garantia sou Joey. Manda hashtag aí. Manda hashtag aí, vá. Inventa uma hashtag hoje é por você. Que hashtag eu tenho que criar de desapega aí para as pessoas entenderem a importância de um processo de DevOps. Então, eu pego todas as rotinas manuais de publicação, transformo em scripts, né? E através desses scripts a ferramenta de PowerShell vai se comunicar com a sua infraestrutura e eu vou programar a infraestrutura como código, né? É uma coisa até meia louca, mas a gente tem que começar a entender o movimento da transformação digital. E aí eu vou ter fluxos de aprovação. Então eu vou ter áreas que vão aprovar. O time de desenvolvimento aprova a versão no ambiente de dev e os outros times vão aprovando até que eu possa agendar para alguém aprovar para a versão ir para o ambiente produtivo. Então é toda essa visão, esse processo de transformação que a gente discute no universo de DevOps, né? A gente consegue trazer também demandas do Service Desk integradas através de API. Eu consigo atualizar um chamado do Service Desk baseado nesse fluxo de avanço da versão. Imagina, uma versão está em produção, você não precisa avisar o Service Desk. A própria plataforma avisa também de forma integrada. Eu vou publicar agora em containers. A própria ferramenta de release vai publicar para você dentro do seu container, né? Então, se você quer discutir microservice, estratégias de multisserviços, você depende de DevOps, anote isso. Não adianta você imaginar que você vai decompor a sua aplicação em 500 microserviços e que você vai conseguir manualmente gerenciar e publicar tudo isso. Esquece, desapega, você não vai conseguir. Então, o processo de DevOps, você vai construir toda a automação para publicar os seus microserviços. E aí, como parte do fluxo de DevOps, você vai evoluir o seu processo de DevOps para o ambiente de operação. Tá? DevOps não é simplesmente desenvolver a aplicação, não é simplesmente ter gestão de aplicação, não é simplesmente ter gestão de qualidade. Você tem que ter feedback contínuo. Então, o monitoramento do ambiente produtivo vai te dar informações da saúde de uma aplicação. É chique, hashtag telemetria, né? É muito chique a gente falar hoje em telemetria. Então a gente consegue instrumentar as aplicações, os seus serviços, identificar gargalos, identificar evidências de problemas, identificar caminho crítico, identificar fluxos de navegação da aplicação, para que você tenha uma visão e antecipe esse problema. Então você consegue capturar um log em produção, em vez de mandar um print que você não vai saber nem o que é. E através desse log você vai identificar quais parâmetros estavam chegando naquele momento e até o erro que aconteceu, né? Então, assim, é o estado da arte. O coração fica emocionado. Porque quanto tempo você demora para se recuperar de um problema? Então, o processo de DevOps vai antecipar isso para você. Coisas que você demoraria dias chutando para cima mesmo. Você vai agora no ponto-chave do problema e vai dar uma resposta rápida. E se você montou um fluxo inteiro desde o início, a correção que você vai fazer vai ser monitorada. Ou seja, você vai rodar testes, vai ter automação para garantir que a correção também não traga novos problemas. Então, assim, minha linha de visão na estratégia de projetos, onde eu tenho trabalhado nos últimos anos, com muitos clientes que faturam muito, né, é justamente atuar na causa raiz. Porque se você não entrar na causa raiz do problema do seu projeto, você vai no velho ciclo recorrente. E a gente tem que entender que o mercado não comporta mais o desperdício em projetos de software. Então, olha para a estratégia de DevOps como um grande passo de transformação. E aí, quando você monta esse elo de colaboração, a economia é imediata. Por isso, os executivos conseguem entender rapidamente uma visão de DevOps. O que é que o Gartner está falando, o que é que outras empresas estão falando, pela facilidade que se tem. Porque hoje, em projetos de software, desperdício é que nem água saindo do solo, é muito fácil. Vacilou com o mínimo, você está desperdiçando dinheiro num projeto de software. Só que as empresas não têm mais espaço, tanto dinheiro disponível, quanto tempo
Hoje, o tempo no mercado, ele é mais importante, inclusive, do que o próprio dinheiro que a empresa está gastando na operação. Porque se você a sua empresa deixa de ser competitiva, já era, você vai sumir do mercado antes de se imaginar. Vai vir um concorrente qualquer, pequenininho, simples, com DevOps, com novas estratégias, e vai oferecer serviços mais eficientes, melhores e mais baratos do que a sua empresa está entregando hoje, né? Então essa conta, ela chega a ser assim muito simples, né? E aí o processo de DevOps traz essa transformação. Hoje a gente fala muito em transformação digital. A gente tem que parar de pensar em desenvolvimento de software como um processo analógico. A transformação digital vai te dar uma visão e novas estratégias para você atacar problemas antigos e problemas novos que você vai ter. Porque a tua área de aplicação, como um todo, ela tem que ser cada vez mais dinâmica. Você tem que dar mais respostas para o negócio. Não é porque o negócio enlouqueceu, meu amigo, é porque o mercado mudou. As empresas estão cada vez mais competitivas, mais dependentes de software, e sua estratégia toda das empresas são associadas ao software, né? Então, os ganhos direcionados a um processo de DevOps são enormes. E como é que você consegue ir além com isso, né? Esse é o ponto-chave. Aí entra a visão. Você precisa pensar em escala. E você consegue escalar com o VSTS, que é a plataforma do Visual Studio oferecida pela Microsoft, né, no modelo de cloud, onde você não precisa implantar, configurar, nada disso, né? Então, desapega essa visão de ter coisa física lá no HD. Usando o serviço de nuvem, você vai escalar internamente, você vai adicionar fornecedores. Tem clientes que têm fábricas de software, todo mundo trabalha no mesmo ciclo, né? Cada linha de código desenvolvida por um fornecedor é monitorada pelo processo de DevOps. Então, se amanhã você quiser conectar mais fornecedores, você vai conectar naturalmente e você vai conseguir fazer com que todos sigam o mesmo fluxo. Então, são pontos chaves importantes que a gente tem que olhar no processo de DevOps. E uma linha principal de trabalho é sempre olhar para as pessoas, os processos e as ferramentas, né? Eu acho que isso é chave. E essa mudança de cultura, ela tem que acontecer gradualmente, tá? A minha experiência ao longo dos últimos anos em projetos desses é justamente fazer pequenas ações para que as pessoas consigam perceber, né, ao longo do processo e entender que a mudança é transformação, que a mudança vai ajudar no crescimento profissional, né? Porque muita gente cria resistência com medo, não sei de quê, porque se um processo está ineficiente e você acha que o processo ineficiente é vantajoso, ele não é vantajoso, né? Em determinado momento alguém vai se cansar daquele processo ineficiente. E nada melhor que você promover a mudança, levantar problemas que já são corriqueiros do dia a dia e atuar para mudar, né? Para transformar e para gerar mais valor de negócio. E aí eu indico o quê? Fazer por aplicação, né? Cria um processo de mudança para você ir conquistando a maturidade e fazendo a cultura transbordar além dos projetos. Porque baseado no exemplo, as pessoas vão entender o quanto é importante fazer essa transição para o modelo de DevOps, né? Então, o meu bate-papo hoje foi sobre isso. Manda para mim comentários aí sobre o dia a dia, sobre o que você tem visto nas empresas. Alguém está copiando versão na mão grande e jogando em produção? Alguém está gerenciando código-fonte ainda na mão grande, perdendo versão? O cliente manda uma versão, manda uma reclamação e você manda um monte de features novas para ele. Bacana, né? Será que vocês vão conseguir sobreviver ainda fazendo isso? Eu diria que não, tá? Eu diria que seja você empresa, seja você profissional, estão vivendo um mercado que ele não é mais aderente, ele não se encaixa mais. O próprio perfil do cliente, ele mudou, ele conhece o mercado, ele pesquisa, ele tem informação. E eu tenho visto até engraçado, tem clientes nossos que nos procuram porque o mercado, o cliente deles, do mercado deles, está exigindo atitudes diferentes, né? Porque está cansado também. Então, isso é bacana, porque às vezes
O cara demorou de entender a mudança, mas a ponta lá, que não deveria nem olhar para isso, está preocupado. Está olhando já para fornecedores que estão pensando em processos diferentes. Porque é questão de ótica, né? De entender a estratégia do negócio. Então, o processo de DevOps é um processo de transformação. E funciona com essa mudança de cultura, com estratégia e com automação. Então, se você está calçado num processo de automação, você vai alavancar seus ganhos em 1000%. Porque você vai tirar processos que estão manuais, sujeitos a falhas, e vai escalar isso. Né? E aí você pode justamente ter o controle de alçadas de aprovação, enfim. Aí varia conforme o cenário de negócio, claro, de cada cliente. Para você fazer um teste rápido, você pode ir lá no visualstudio.com e entrar para olhar a plataforma. A gente pode marcar uma conversa também na sua empresa para discutir sobre o assunto. O ponto-chave independente do caminho que você adote, você tem que entender o processo de transição de DevOps. Seja você profissional de desenvolvimento, seja você profissional de infraestrutura, seja você patrocinador do projeto. Esse processo de transformação ele vai envolver todas as cadeias e o cliente vai pedir para você isso. Anota isso. Porque ninguém está mais doido para perder tempo, para rasgar dinheiro ou para conviver com essa loucura de aplicação feita de qualquer jeito, com que o mercado tem entregado isso nos últimos anos, né? Esse modelo ele não funciona mais. E essa pressão ela vai acontecer em todas as empresas, pequenas, médias, grandes. E mais um reforço, independente do tamanho da sua empresa, o processo de DevOps é aderente. Você pode implementar por ciclos, né? E ganhando a maturidade ao pouquinho. O seu projeto tem um cara, tem 1 milhão, não importa, você vai por estágios. Então esse também é um ponto-chave fundamental, porque às vezes as pessoas criam resistência desnecessária, né? Então a gente tem que acabar com esse tipo de resistência só pelo fato de não conhecer. Então vamos criar essa transição, entender a importância e trazer desafios que você já tem hoje e você vai ver que você vai resolver e vai gerar muito valor no processo de DevOps. Participa nos comentários aí, assina o canal e vamos conversar sobre o assunto. Meu e-mail é o ramondurães@2pc.com.br. Gostou do bate-papo? Manda um curtir. Legal. Não gostou? Pode não curtir. Eu acho que é mais importante você dar um feedback, me mandar novas sugestões, que eu vou discutir com vocês, tá? Eu convivo com milhares de projetos. Semanalmente a gente conversa com dezenas de clientes. Então a gente tem uma experiência muito grande no assunto. E aí eu vou conversando com vocês à medida que provocações sobre o assunto forem acontecendo. Isso é legal, porque eu quero que vocês estejam juntos. O processo de transformação, ele tem que acontecer com a participação de todos, né? É assim que a gente cria todo o elo de transformação. Então, olha para DevOps com carinho, cria isso dentro dessa cultura, dentro do projeto que você está trabalhando, porque esse processo de transformação digital, ele está afetando todas as companhias do mercado. E vai passar pelo seu projeto, tá? E você tem que ser mais um, junto, provocando a mudança e trazendo mais resultados para o negócio. Um forte abraço, até a próxima.